Nós vamos abrir a palavra de Deus. Hoje é dia do pastor, vocês sabiam? Esse ano eu vou completar 44 anos de pastorado. É tempo, né? Meu Jesus amado. Dá pra aposentar já, né? Não? 44 anos de pastorado. Comecei oficialmente com 17 anos. Com 17 anos eu comecei oficialmente no pastoreio e de lá para cá, esse ano completa 44 anos em novembro. E a gente que se move no entendimento do reino de Deus, a gente precisa encontrar um lugar numa linha tênue entre saber honrar e não bajular. Não bajular, mas saber honrar, porque a palavra de Deus fala sobre honra. A palavra de Deus estimula a honra. E que bom que a gente pode chegar hoje e poder agradecer ao Senhor ao longo desses 44 anos. Vamos lá. Vamos abrir a palavra em Gálatas capítulo 1. E hoje nós vamos falar do outro evangelho. Gálatas capítulo 1, verso 6. Mas eu vejo a irmã Jessi aí, completou 74 anos, né? Barbaridade. Então, eu recém vou fazer 61. Então eu posso contar aí pelo menos com mais uns 20 anos para poder pregar, ensinar a palavra, né? Bem velhinho. Deixa eu pegar. Pai, nós queremos ouvir a tua palavra. Nós queremos nos alimentar de ti e queremos que o teu Espírito Santo nos ajude a entender o teu evangelho. Senhor, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir, abre os nossos olhos para que possamos ver, abre o nosso coração para que a gente possa entender a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Gálatas 1, do 6 ao 10. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou, a graça de Cristo, para outro evangelho. O que ele fala ali? Para onde? Outro evangelho. Vamos lá. O qual, esse outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie o outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Vamos ao 10 até. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. No 10. Mas faço-vos saber, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Você deve ter percebido que em cada um dos versículos, nos 4 versículos, ele cita, às vezes, mais de uma vez no mesmo versículo, ele cita a expressão outro evangelho. Outro evangelho. E o outro evangelho, ele é tão perigoso, tão prejudicial, ele é tão destruidor, que o apóstolo Paulo, ele diz que aquele que ensina o outro evangelho seja anátema. Quem é que sabe o que quer dizer que seja anátema? Amaldiçoado. Está sendo na Bíblia aí? Seja amaldiçoado. Veja, o apóstolo Paulo diz: olha, muito cuidado, se alguém trouxer para vocês um outro evangelho, ele faz esse alerta. Então a Bíblia chama de exortação. O que é uma exortação? É uma repreensão, é uma chamada de atenção, uma puxada de orelha. Vocês prestem atenção.
Cuidado, porque há um outro evangelho. E aí Paulo diz, na verdade, não há um outro evangelho, mas para que eles pudessem entender que havia uma diferença entre o evangelho de Cristo, o evangelho cujo cerne, cuja base é Cristo, e um outro evangelho. E ele então diz assim, olha, isso é muito perigoso. E é tão perigoso que se alguém ensina um outro evangelho, essa pessoa seja amaldiçoada. E essa diferença entre o evangelho e um outro evangelho é exatamente a diferença entre o reino de Deus e a religião. Que às vezes parece que é muito igual, às vezes parece que são parecidos, mas não são iguais, eles são diferentes. E o apóstolo Paulo, ele mostra assim que as pessoas possam ouvir, elas podem ouvir e elas podem pensar, isso é evangelho, mas ele diz, não, isso não é evangelho, isso é outra coisa, isso é uma outra representação, parecida, que pode enganar alguém, que pode levar alguém a pensar que é evangelho, mas não é. Então eu quero falar algumas diferenças sobre o que é o evangelho e o que não é evangelho, o que é o evangelho e o que é o outro evangelho, para você conseguir decifrar, porque eu sei que quando a gente começa a entender, a ouvir sobre o reino de Deus, a gente tem a impressão assim, eu não entendo nada. O pastor fala, e parece que ele está falando grego. Eu não entendo nada. Por que existe essa dificuldade? E por que sempre que eu vou liberar a palavra, eu faço a mesma oração? Senhor, abre os nossos olhos para a gente que possa ver. Abre os nossos ouvidos para a gente possa ouvir. Abre o nosso coração para que a gente possa entender. Porque quando a gente estava acostumado com o outro evangelho e a gente começa a ouvir o evangelho, a gente começa a ser confrontado e a gente pensa assim, tá, mas isso não existe. A gente entra em choque, porque toda a nossa teologia, tudo aquilo que a gente achava que era certinho, quando a gente começa a olhar para o evangelho, a gente vai vendo que não era tão certo como a gente pensava, que não era tão redondinho como parecia. E o apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre isso. Então eu quero fazer uma comparação. Eu pensei até em fazer aqui uma grade, colocar, mas aí dá muito trabalho para colocar lá dentro do aplicativo ali que passa ali no telão. Então eu não fiz, desisti. Então vamos ver qual é a diferença. Então eu vou falando os pontos e vou mostrando o contraponto. Então, qual é a base principal do evangelho? Você sabe? Cristo. A base principal do evangelho é Cristo. Qual é a base principal do outro evangelho? O homem. O outro evangelho, ele está sobre 3 pilares. Primeiro, o homem, que é o humanismo. O segundo, a busca pelo prazer, o hedonismo. E a gente precisa entender o que, mas o que é, pastor, esses negócios? Então você vai ver, por exemplo, se a base principal é Cristo e o outro não é Cristo, é o homem, e o interesse não é conduzir a pessoa a Cristo no outro evangelho, o interesse é que a pessoa se sinta o melhor possível, sem ser transformada. Essa é a questão. O objetivo é que a pessoa se sinta bem, sem passar por uma conversão. Que a pessoa se sinta bem no seu estilo de vida. Ah, eu quero que Deus abençoe a minha vida. Você acha que Deus quer abençoar a sua vida? Você parou para pensar que a vida que você viveu até chegar a Cristo não te levou a lugar nenhum em Deus?
E aí você chega para Deus e diz: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe minha vida. E o Senhor fica olhando para você e pensando: tu quer mesmo que eu abençoe essa vida que não te levou a lugar nenhum? Ou tu quer que eu pegue a tua vida e te leve ao lugar que eu quero te levar? Você quer que eu abençoe a vida que você viveu longe de Deus o tempo inteiro, afastado dele, e agora você se aproxima de Cristo e você vê melhoras na sua vida, porque a verdade é que quando a presença de Deus e Cristo chega na vida de uma pessoa, acontecem melhoras na vida dessa pessoa. Então, por exemplo, eu preciso cuidar, né, para que eu não me torne o guru de ninguém. O que é o guru? Você sabe o que é um guru? Quem é que sabe? Alguém sabe me dizer o que é um guru? Um guia espiritual. Um guia espiritual. O que é um guia espiritual? A pessoa está passando algum problema, chama quem? Um guia espiritual. Ah, pastor, e tal. Daí a pessoa quer um atendimento VIP, prioritário, onde ela não quer ir a Deus, ela quer que eu vá até ela, daí quer que eu escute, quer que eu a ouça, quer que eu aconselhe, quer que eu ore por ela. E a verdade é que se você orar por alguém, lógico que acontecerão mudanças, mas essas mudanças elas não são permanentes, elas são temporárias. E isso é bíblico, porque a Bíblia diz assim, ó: quando o espírito mau sai de uma casa, ele anda por lugares áridos. Ou seja, o que é uma casa? A vida de uma pessoa. Você pega a vida de uma pessoa num ambiente de trevas, de escuridão, de problema, de confusão, e aí você chega ali e você leva uma palavra, você leva uma oração que seja, você leva a luz daquele ambiente. É lógico que acontecerão mudanças. É lógico que essa pessoa vai receber diferenças na sua vida. Mas isso não é permanente. Por que não é permanente? Porque você tira aquilo que estava gerando problema, muitas vezes opressão espiritual, enfim. Você traz Jesus ali, mas Jesus não é chamado para ficar. Jesus não é chamado para ocupar o centro. Jesus é chamado para ocupar um lugar do lado, onde eu continuo governando a minha vida do jeito que eu quero, mas eu quero que Jesus me abençoe as minhas decisões, as coisas que eu faço. Eu não quero sofrer alterações na minha vida, mas eu sei que se eu precisar, Jesus está ali para me socorrer. Aí então o que acontece? Aquele mal, ele saiu, está lá na Bíblia. Ele anda por lugares áridos. Um dia ele pensa assim: eu vou voltar para minha casa. Você sabe qual é o texto, pastor? Eu não sou memorizar texto, mas a pastora é campeã. Se ela achar ali, a gente vai colocar lá. Aí ele pensa assim: eu vou voltar para minha casa. E aí ele volta para casa, que é o quê? A vida da pessoa. E encontra a casa limpa, adornada, porém sem morador. Não tem ninguém morando ali, porque o mal saiu, mas Jesus também não foi chamado para habitar ali. Jesus não é para ser alguém que visita a nossa vida, ele é alguém para fazer morada. Ele é um lugar de habitação. Nós temos que ser um lugar de habitação. Qual que é? Mateus 12:43. Mateus 12:43. Ah, já achou? Exato. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, ele diz: voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida, está limpa, está tudo em ordem, mas não tem ninguém morando. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. E aí Jesus ainda termina dizendo: assim acontecerá a essa geração perversa. Então, a pessoa quer Jesus, mas ele quer como quem vai num hospital.
hospital, ele quer como quem vai numa consulta médica, ele quer como quem vai no dentista. Você vai todo dia no dentista? Não, você vai quando dá dor de dente. E aí quando a dor de dente dá, você quer que ele te atenda no domingo, você quer que ele te atenda de madrugada, porque a coisa que incomoda mais é dor de dente de noite. Você quer uma resposta rápida. E as pessoas fazem de Jesus assim. Eles querem uma resposta rápida, eles querem uma solução, querem que Jesus resolva logo, faça uma anestesia, faça uma obturação e tal, vai embora, tchau, Jesus, tchau, bem obrigado, até a próxima dor de dente. Mas isso acarreta o quê? Problemas espirituais. Então esse espírito mal volta, retorna para o lugar e o estado da pessoa fica pior de novo. E eu, como pastor, eu preciso cuidar para mim não me tornar o guru de ninguém. Eu não me tornar um guia espiritual de alguém onde a pessoa só vai me procurar na hora do problema. Só vai me procurar para ouvir alguma coisa que me conforte. Alguma coisa que ela vai se sentir bem, mas ela não quer mudanças. Então, olha só, eu atendi um rapaz uma vez. Ele estava com um sério problema espiritual. Ele disse, pastor, eu preciso que o senhor me ajude. E eu queria que o senhor orasse por mim. Ele tinha sono, ele tinha muitos sonhos. Ele sonhava que estava matando a filha, que estava matando a esposa, que estava matando a família inteira e tal. E um problema muito grave que aquilo foi prejudicando ele de tal maneira que ele chegou a tomar uma decisão de sair de casa com medo de que aquilo que ele sonhava se tornasse uma realidade. Daí ele disse, pastor, eu precisava que o senhor orasse por mim. Aí eu disse para ele, posso orar, mas o que tu precisa não é só de uma oração. O que tu precisa não é que eu ponha a mão na tua cabeça e faça uma oração e tudo vai se resolver. O que tu precisa é de Jesus. O que tu precisa é de Cristo. O que tu precisa é te converter. Eu vou orar por ti, tudo vai ficar bem, sei lá, um tempo, alguns dias, uma semana, 2, 15 dias, um mês, mas um momento isso vai retornar. E tu precisa mesmo de Cristo, tu não precisa só de uma oração. Mas se eu for para Cristo, Jesus vai me tirar dessa situação? Vai, lógico que vai. Jesus vai entrar na tua vida, expliquei para ele, e aí ele foi buscar o Senhor. Foi a Jesus, se converteu, enfim. Mas nem todos querem. Então, a questão é não me tornar o guia de alguém, onde alguém acha que qualquer hora que precisar ele me procura, mas ele mesmo não quer Jesus. Então, esse evangelho cuja base é Cristo, e o outro evangelho cuja base é o homem, o interesse desse outro evangelho é que a pessoa se sinta bem. Que ela não se sinta confrontada, que ela não se sinta oprimida, vamos dizer assim, onde ela possa seguir a sua vida, recebendo algum favor de Deus. Mas o Evangelho não é assim. O Evangelho, ele não nos foi dado para que a gente se sinta bem. O Evangelho não nos foi dado para que a gente se sinta motivado. Então a pessoa diz, eu estou muito ruim hoje, eu vou lá no culto porque hoje eu preciso ouvir uma palavra de motivação. Então você não está procurando o Evangelho. Porque o objetivo do Evangelho não é te motivar. O objetivo do Evangelho não é que você se sinta bem, que você se sinta tranquilo. O objetivo do Evangelho é te conduzir à salvação e, uma vez salvo, te conduzir a uma vida de santidade, onde constantemente você vai ser desafiado a viver uma nova vida. Não é que você vai se tornar agora, alguém vai dizer assim, não, você hoje está sofrendo, você hoje está passando por um problema, mas você vai se levantar. Aí diz assim, vai entender que você é uma ave fênix. O que é uma ave fênix? É uma que surge da cinza. Está lá, está mal, morreu, queimou e tal, foi consumida pelo fogo, mas eis que a ave surge bela e formosa. O Evangelho não quer, o Evangelho está dizendo que você não é uma ave fênix. O Evangelho está dizendo que Deus não quer uma
melhor versão da tua vida. Deus não quer que você apresente para Ele uma melhor versão da sua vida. Muito pelo contrário, Deus quer que você pegue essa versão corrompida, destruída pelo pecado, pela perversão do pecado, pela desobediência a Deus. Deus quer que você pegue essa versão e leve ela para a cruz. Nem glória eu não escuto. Nem glória eu não escuto. Vamos dizer de novo. Então, o objetivo do Evangelho é pegar essa versão, por melhor que seja, mas é uma versão que está destruída e consumida pelo pecado, pela perversão do pecado, pela desobediência e por tudo aquilo que te afasta de Deus. O Evangelho está dizendo para você que você tem que pegar tudo isso e levar para a cruz. Levar esse velho homem com toda a sua natureza pecadora tem que ir para a cruz, porque o objetivo do Evangelho é isso: até que Cristo seja formado na tua vida. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. E até que Cristo seja formado na tua vida é a pau sentando. Glória a Deus. Não é dizer para você assim, não, você é uma raridade. Não, você não é raridade. Mas pastor, eu ouvia, eu canto na minha casa, mas você não é raridade. Você não é uma joia preciosa, você é um ser humano. E a Bíblia diz que o homem desde pequenininho, que o ser humano desde pequenininho, ele se move pelo pecado. Desde pequenininho. Eu sei que as pessoas, elas, mãe, pai e avó, gostam de dizer assim, é um anjinho, que anjinho. Não é anjo não, é ser humano. E se você deixar, ele pega. Se você deixar, aquela criança vai se tornar um ser tirano, que vai controlar a família, que vai dominar a família. É ele que vai dizer o que você vai assistir na televisão, que eu quero assistir a Peppa Pig. Decide só o que vai assistir na TV, o que a família vai assistir, o que a família vai ouvir. Aquele ser, se você não levar ali, na disciplina, ele vai ser o ser tirano que vai destruir a família. E você pode olhar e dizer, é um anjinho, só falta de asco. Não é anjinho não. Você tem que levar na disciplina. Bem como diz aquele ditado, é de pequeno que torce pepino. Porque depois chega uma hora que você não consegue mais. E aí você poupou a vara porque o conselho tutelar, você poupou a disciplina porque vão me denunciar, e aí depois daqui a pouco ele está batendo em você, está ferindo você, porque nunca foi contrariado a vida inteira. E o Evangelho é exatamente isso, é o que me contraria. É o que mostra para mim, Fernando, você não é essa Coca-Cola toda, você não é esse ser sobrenatural que você acha que é, você precisa levar todas essas tuas vontades para a cruz. E essa semana, acho que foi essa semana que eu postei, lute, batalhe e guerreia pelos seus sonhos. Até que Cristo diga, renuncie-os. Aí é a hora de você provar, não, eu vou seguir Jesus, então agora é a hora de você renunciar aquilo que você achou, que a vida inteira você pensou em lutar e batalhar, e Jesus vem e diz para você abrir mão. E aí é a hora de você provar que realmente você foi para a cruz e abriu mão daquilo que você tanto queria. Então o Evangelho aponta para Cristo, o outro Evangelho aponta para o homem. O Evangelho nos leva à salvação, o outro Evangelho não salva. Pode te anestesiar, pode te fazer sentir bem, mas não salva. Não leva à salvação. Por que não salva? Porque você nunca vai ser confrontado. Sempre vai ter uma palavra dizendo que você é maravilhoso, que você é tremendo, que você é qualquer outra coisa, mas nunca alguém vai dizer para você, meu filho, você é um pecador, você precisa se arrepender. E um exemplo muito claro está no livro de Apocalipse, quando Jesus se dirige à igreja de Éfeso. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso teve os maiores e melhores
pregadores e pastores da história da igreja. Ela foi dirigida pelo apóstolo Paulo, ela foi dirigida por Barnabé, ela foi dirigida por Timóteo, e aí teve uma hora que ela perdeu o primeiro amor. Então vamos nos reunir agora, precisamos melhorar as condições da igreja. O que é que nós vamos fazer para melhorar a condição da igreja? Vamos fazer uma campanha de prosperidade, vamos fazer tal coisa. Quando a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, o conselho de Jesus para ela qual foi? Arrependa-se, vejam onde vocês caíram e voltem ao primeiro amor. O conselho de Jesus não foi: motive os irmãos, faça uma campanha motivacional, faça uma campanha que eles se sintam bem e eles possam seguir em frente. Não, a palavra de Deus foi bem clara: arrependam-se e voltem ao primeiro amor. Arrependam-se, vejam onde vocês caíram e voltem ao primeiro amor. Então o Evangelho ele sempre vai nos confrontar. Quando o irmão do lado do Evangelho vai te confrontar. A questão do Evangelho não é que eu me coloque num lugar onde eu não sou pecador, o outro é pecador, mas eu não. Aquele lá, meu Deus, aquele lá bebe, aquele lá fuma, aquele lá está no inferno. Eu sou muito santo. Não é isso que a Bíblia diz, não. Aquela pessoa peca de um modo diferente de você. Porque você pode não tomar cachaça, mas pode ser viciado em chimarrão. Né? Ai meu Deus, se eu não tomar um chimarrão, chega a dar uma crise de abstinência, passa mal, bate nos filhos, comprar chimarrão, não tem erva em casa. Você pode não ser um dependente do álcool, mas pode ser dependente do chimarrão, pode ser dependente da Coca-Cola, sabe aquela coisinha preta? Pode ser dependente da Coca-Cola, se não tomar aquela cafeína, tem quantidade toda de açúcar, você começa a passar mal, passar com dor de cabeça, passar com mal-estar. Ai meu Deus, pelo amor de Deus, vai lá comprar uma Coca-Cola. A questão é que aquela pessoa peca diferente de você. Ele vive uma vida que você pode condenar, mas você também tem coisas na sua vida que são condenáveis. Aquele lá pode fazer outra coisa, mas você pode ser fofoqueiro. Eu gosto do silêncio, filho. Você pode ser mentiroso. Você pode ser uma pessoa que vive de aparência, irmão. Você é o tipo de pessoa do Instagram, sabe? Sabe a pessoa do Instagram? Você olha no Instagram, você diz que aquela pessoa é riquíssima. Olha só, viajando, olha os lugares que a pessoa frequenta. Olha as roupas que veste. Você quer ser uma pessoa do Instagram, sim. Mas fora dali, irmão, fora daquela lente, não é nada disso, a gente sabe que não é isso. A gente sabe que às vezes está juntando as moedinhas para ir lá naquele lugar para comer. A gente sabe que às vezes deixou de comer para comprar uma jaqueta da Colômbia. Não é para ti, viu, Maurício? Entende, irmão? Deixou às vezes de pagar a luz para comprar um iPhone 16, porque, né? Nem pouco tem nas paredes, mas tem um iPhone. Quer dizer, você quer que a sua vida é no Instagram, mas o que tem por fora dessa lente? A forma de vida fora dessa lente, como é que é? Então o Evangelho não é aquele que é o espelho que a gente se olha todo dia. E não é o espelho daquela bruxa má que diz: tem alguém mais lindo que eu. Não, é aquele que diz assim: você precisa mudar, você precisa controlar a sua língua, você precisa se converter. Quando Jesus ele confronta Pedro, depois que Jesus morreu, depois que Pedro andou com Jesus por 3 anos, depois de tudo que Jesus andou com Pedro, que Pedro andou com Jesus, Pedro é encontrado por Jesus. Depois da ressurreição, Pedro abandona tudo
vai pescar. Pedro pega o barco, tinha largado tudo para seguir Jesus. Pega o barco, vai pescar, ele está dentro do barco, pelado. E aí, Jesus encontra ele. Quando ele vê que é Jesus que está lá na margem, na praia, ele se joga na água para não ser visto daquele jeito. E quando Jesus encontra ele, Jesus diz: Pedro, tu me ama? E Pedro diz: sim, Senhor. E Jesus pergunta para ele 3 vezes. E depois de todo esse tempo andando com Jesus, Jesus diz assim para ele: e quando tu te converter, então, Pedro, tu tem que fazer tal coisa. Então o Evangelho é aquele que aponta para nós assim, ó, tu tem que te converter. E ao invés de dizer que o outro vai para o inferno, ele aponta para nós dizendo: tu tem que te converter. É tu que tem que melhorar como pai, é tu que tem que melhorar como marido, é tu que tem que melhorar como esposa, é tu que tem que parar de se esconder nas coisas que as pessoas se escondem, que a gente se esconde. Ah, mas eu sou assim porque o meu temperamento, eu sou assim porque eu sou de origem búlgara, eu sou assim porque eu sou de origem alemã, para quem não sabe. Vocês sabem, né? Quem não sabe, deixa eu ver. Eu sou de origem alemã. Não posso dizer o sobrenome da família porque a minha bisavó era escrava, negra escrava, que servia a essas famílias de alemães. E ela foi abusada e desse relacionamento nasceram filhos que geraram a minha avó. Enfim, então nesse corpinho aqui tem sangue alemão que passa. Por isso que o meu cabelinho não é crespinho, tá? É meia boca assim. E então eu poderia dizer: eu sou alemão. Alguém poderia justificar porque é assim. Não, mas eu sou descontrolado assim, porque não. Isso tudo, irmão, vai para a cruz. Não tem justificativa para você dizer: ah, mas eu sei porque eu sou estressado. Então leva esse estresse para a cruz. Leva esse estresse. Ah, mas eu sou mal-humorado. Então leva esse mau humor para a cruz. Ah, eu sou uma pessoa de temperamento forte. Temperamento forte é um modo mais ou menos educado de dizer que tu é mal educado, de dizer que tu é grosso, que tu é estúpido. Ai, fulano tem temperamento forte. Não, tu é mal educado mesmo, tu tem boca suja, tu não tem respeito. Então o Evangelho aponta e diz: tu precisa te converter, tu tem que parar de condenar o outro e tu precisa ir para a cruz. Tu precisa levar essa tua vida para a cruz. Tu precisa que Deus transforme a tua vida. Tu precisa que Deus molde essa vida. Essa vida que você precisa abandonar e assumir em Cristo uma nova vida. Porque a palavra de Deus diz que nós nos tornamos uma nova criatura. A palavra de Deus não diz que nós vamos melhorar. Ela diz que nós vamos ser nova criatura. É outra pessoa. A velha Camila não existe mais. E quem precisa ver isso, não é eu que tenho que dizer, são as pessoas que convivem comigo. As pessoas da minha casa, as pessoas do meu trabalho, as pessoas da minha família, que vão olhar e vão dizer: puxa vida, nós ouvimos aí. Ah, não é mais aquele rapaz que brincava e coisa. Aquele rapaz da noite, agora está convertido. Por quê? Porque o Evangelho vai provocar uma mudança de dentro para fora. A Bíblia chama isso de metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Enquanto a religião ela quer mudar você por fora, então agora você se converteu, então agora você tem que, a mulher tem que usar saião, o cabelo tem que ser comprido, não pode usar maquiagem, não pode usar isso, não pode aquilo, o homem não pode usar barba e tal, não sei o que, e aí tem que, não pode usar jeans, agora tem que botar calça, roupa social, e terno, e não sei o que, tudo para preencher os requisitos da religião. Mas e dentro como é que está? E como é que está o coração? Já houve mudança? Você preencheu os requisitos da religião, mas não houve conversão? Não importa se você veste desse ou daquele jeito,
Porque a Bíblia diz assim, ó, Deus olha para nós e diz, eu quero o teu coração. Não quero saber como é que você está vestido. Essas mudanças que precisam acontecer, elas precisam acontecer de dentro. E quem tem que mudar isso em nós não é a igreja que tem que mudar, não é o pastor que tem que dizer, não são os irmãos que se tornam fiscais uns dos outros, dizendo agora tem que ser assim, agora tem que casar de uma vez, agora. Não, querido, quem tem que fazer e promover essas mudanças na sua vida é o Espírito Santo. É Ele. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. É Ele quem vai ministrar o coração daquela pessoa, conforme ela vai ouvindo a palavra e se expondo à palavra. É Ele quem vai apontando, constrangendo, ensinando. Agora você tem que fazer isso. E aí você vai ouvir e você pode dizer, não, mas não posso, não, isso não posso, isso aqui eu não posso deixar. E Ele vai continuar ministrando o teu coração, até que chega uma hora em que você vê que não tem jeito. Ou você se rende. Jesus ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz, ou a pessoa cai sobre a pedra, ou a pedra cai sobre ela. A verdade é, queridos, que quando a gente se encontra com Jesus, é para bagunçar as coisas da nossa vida. Jesus chega na vida da gente e Ele bagunça toda aquela nossa teologia, todas as nossas convicções, nossas certezas. Jesus chega, irmãos, e Ele acaba com as nossas convicções. Jesus quer trazer as convicções dEle, do seu reino, para a nossa vida. E a gente vai ouvindo, vai aprendendo e vai crescendo. O objetivo do Evangelho não é te dar uma autoajuda, mas é que você aprenda a receber ajuda do alto. Aprenda a orar. Você vê a diferença entre eu estou com um problema, eu vou lá e o pastor vai orar por mim. E aí vem Jesus e diz assim, tu entra no teu quarto e ora. Eu estou com um problema com meu marido e o pastor que tem que orar por mim. Não, você que vai orar, você que tem uma aliança com teu marido, não sou eu. Você que tem uma aliança com a tua esposa, não sou eu. Quem é casado é você, não sou eu. A tua oração tem muito mais poder do que eu, do que a minha. Você é a mãe dessa criança, a tua oração tem mais poder do que a minha. O filho é teu, não é meu. Você precisa aprender a entrar nas regiões celestiais e orar a palavra em favor da tua vida, do teu lar, do teu casamento. Você precisa aprender a orar e não pedir para que alguém ore por você. Você entende a diferença? Quando o povo de Israel chegou para Deus e disse, não, nós queremos um rei, nós não queremos um Deus, nós não queremos um pai, nós queremos um rei. O que eles queriam? Porque um rei era aquele que ia lutar as suas guerras. Eles disseram, nós queremos alguém que lute as nossas guerras. E as pessoas querem a mesma coisa hoje. Se o pastor vai orar, se o pastor pode orar na madrugada, para que eu vou orar? Eu vou pedir para o pastor orar. Para que eu vou orar de madrugada? Para que eu vou fazer jejum? Eu passo mal se eu fizer jejum, mas o pastor pode fazer. Eu não preciso fazer tal coisa. Então eu preciso de alguém que lute a minha guerra. E a religião se tornou tão esperta que os mercenários fazem o quê? Eles dizem, eu vou lutar a tua guerra. Me traz uma oferta de R$1.000 que eu vou subir um monte e eu vou orar por você. Você não quer orar? Não, então me traz R$1.000 que eu vou orar por você. Eu vou levantar de madrugada, eu vou jejuar por você. Você paga o que eu faço. Era o que Israel fez. Aí o Senhor diz, mas os seus filhos vão para a guerra. As suas filhas vão sair de casa, vão ter que te servir no palácio. Os seus filhos vão ir lutar para a guerra. Vocês terão que pagar impostos, vocês terão que pagar para manter esse governo. E eles disseram, não, mas nós queremos um rei. Então, às vezes, a pessoa não quer Deus, ele quer um rei, ele quer alguém que lute as suas guerras. Alguém que enfrente os problemas que ele está enfrentando por ele. Então, a religião descobriu esse caminho. E ela faz o quê? Se você pagar, a gente luta para a guerra. Quanto custa? Qual é o problema que você tem? Dependendo da gravidade. Me traz uns 10 mil de oferta aí. Hoje mesmo eu já vou orar por ti de madrugada. Hoje eu já vou acordar de madrugada, vou lá para o monte. Manda o Pix aí. Vou te dar o Pix, você. E aí eu vou lutar para a guerra. E por incrível que pareça, as pessoas pagam. E aí ela
não quer fazer o esforço. E o reino não quer, o evangelho não quer que você aprenda uma autoajuda. O evangelho não quer uma melhor versão de você. Você é uma ave fênix, você não vai retornar da cinza. O outro evangelho, na verdade, ele te distancia de Cristo. O outro evangelho, na verdade, te anestesia, mas não te salva. E Paulo está dizendo que você deve fugir do outro evangelho. Porque se ele diz que quem ensina o outro evangelho deve ser amaldiçoado, como é que fica a condição de quem está de livre e espontânea vontade ouvindo e recebendo e abraçando esse outro evangelho? Qual seria a situação dessa pessoa? Então a gente percebe que são diferentes, não é igual. Não é igual, são completamente diferentes. Eu entendo que às vezes a gente queria, mas eu queria tanto chegar lá na igreja. E o pastor não trouxe essa mensagem. Que me machucasse tanto, eu queria tanto. E às vezes eu tenho que brincar para falar alguma coisa que é mais pesada. Mas eu quero dormir em paz à noite. Eu não quero que um dia Jesus me cobre. Por que você não pregou o evangelho? Por que você não orientou? Por que você não disse? Por que você não ensinou? Até o momento em que eu não ensinei, irmãos, eu estou sobre a responsabilidade daquilo que eu aprendi. A partir do momento que eu ensinei, que eu falei, que eu liberei aquela palavra, ela já não está mais sob o meu comando, ela não está mais sob o meu controle, ela está sob o teu. E aí você agora que entra em crise. Agora a crise é sua. De você entender, poxa vida, quer dizer então que eu vou ter que ir para a cruz? Você vai ter que ir para a cruz. Quer dizer então que eu preciso me converter? Você tem que se converter. Quer dizer então que eu não sou tudo aquilo que eu achava? Não, você não é nada daquilo que você achava. A imagem que você estava olhando no espelho era uma imagem distorcida de algo que Deus não quer. Mas Deus, Ele te ama tanto que Ele enviou seu Filho para morrer por você, para ocupar o teu lugar na cruz, para que agora em Cristo Ele pudesse formar a imagem de Cristo na tua vida, para que você cada vez mais se tornasse parecido com Cristo. Negar a vida de pecado, renunciar à vida de pecado, diariamente ir para a cruz é dolorido, irmão. É dolorido. A gente sofre. Quanto mais a gente vai buscando o Senhor, a gente sofre. E muitas vezes você vai ter crises. Você vai entrar em crise. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E aí Jesus vem e diz: fica na tua. Fica na tua aí, baixa a tua bola. Deixa que eu estou no controle. E muitas vezes Deus vai fazer coisas que a gente não entende. A gente não consegue ter assim, a visão do que Deus está fazendo. Porque a gente mal enxerga o que está diante, está palmo dos nossos olhos. A gente não consegue ter o todo, a gente não consegue ver tudo. E aí Deus vem e diz assim: eu é que sei. A gente acha assim, ó, esse problema agora acabou comigo. E a gente acha assim, agora eu morri, agora aí vem Deus assim, ó, eu é que sei. Que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Eu é que sei o que eu estou fazendo. Eu é que sei que todas as coisas estão sob o meu controle, estão nas minhas mãos. Eu é que sei o que eu estou fazendo. E aí Jesus ele diz assim: você quer viver tranquilo, você quer viver em paz? Aprenda a orar o que está lá na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade. Eu quero a tua vontade. Realiza a tua vontade na minha vida. Faz a tua vontade no meu lar, no meu casamento, no meu trabalho. Faz a tua vontade, faz a tua vontade. Ore isso todos os dias, quando você estiver com crise. Todos os dias, Senhor, faz a tua vontade. Eu não estou entendendo, mas faz a tua vontade. Faz o que tu queres. E aí você vai ver, irmãos, que Jesus você vai dormir em paz. Você não vai ficar tão ansioso. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Tem aquela canção antiga que diz assim: eu amo a mensagem da cruz.
nessa noite, talvez você tenha ouvido palavras duras, que não são confortáveis, palavras que nos confrontam, mas são as palavras que salvam. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta o homem é conhecer a verdade. O que traz luz sobre a vida de uma pessoa é conhecer a verdade. Conhecer a verdade traz luz. Conhecer a verdade ilumina os nossos caminhos. Conhecer a verdade arranca as escamas de nossos olhos. Conhecer a verdade quebra o nosso coração. Pai, nessa noite nós queremos chegar diante de Ti, Senhor. Ah, meu Deus, durante toda a nossa vida nós fomos apacentados por outro evangelho, mas nós queremos, Senhor, correr para Ti. Queremos correr para o Teu evangelho, Senhor, que corta, que rasga, que fere, que machuca. Tu mesmo disseste, Senhor, eu abro a ferida e eu a curo. E nessa noite, Pai, talvez alguém quisesse ouvir uma palavra calma, tranquila, que o anestesiasse, mas ela recebe o Evangelho, Senhor, cuja finalidade não é nos acalentar, cuja finalidade é nos confrontar. Por isso, nessa noite, Jesus, a nossa oração é: seja feita a Tua vontade. Faça a Tua vontade, Senhor, na nossa casa. Senhor, faça a Tua vontade no nosso casamento. Faz a Tua vontade, Senhor, na vida dos nossos familiares. Senhor, que o Teu reino venha para a nossa casa. Que o Teu reino desça sobre a nossa casa. Que o Teu reino desça sobre a nossa família, sobre a vida do marido, sobre a vida da esposa, sobre a vida dos filhos, sobre a vida, na nossa vida profissional. Que o Teu reino venha, Senhor. A Tua vontade venha, Pai. Senhor, nós queremos descansar na Tua vontade. Nós queremos repousar em Ti, Senhor. Senhor, tira a ansiedade do nosso coração, tira o peso do nosso coração, tira o medo do nosso coração, tira a incerteza do nosso coração, cura o nosso coração, Senhor. Cura os nossos traumas, cura as nossas incertezas, cura as nossas inseguranças, cura os nossos temores, cura o nosso medo, Senhor. Cura as nossas vidas, Pai. Nós queremos levar nessa noite para a cruz a nossa vontade. Queremos levar para a cruz o nosso querer, o nosso ego, o nosso temperamento, as nossas tradições humanas. Queremos levar para a cruz, Senhor, tudo aquilo que nos distancia de Ti, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti. Nós levamos para a cruz nessa noite. Que o Teu Evangelho, Senhor, como diz na Tua palavra, luz para os meus caminhos, e a Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Senhor, ajuda-nos a viver esse Evangelho. Ajuda-nos a viver esse Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelos anos em que nós estivemos longe de Ti.
Cristo é nosso prazer. E uma vez que eu coloquei Cristo é a nossa satisfação. os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço aqui, está pertinho de você. Aleluia. Obrigado, Jesus. Deus é bom. Deus é bom demais. Aleluia. Pode sentar, querido. O Evangelho, por si só, ele é duro, ele impõe a gente. Você já viu colocar uma vaca no brete? Quem já viu? O bicho põe lá no brete. Esse quando aqui não tinha construído, porque bem na frente tinha um brete. E quando a gente ia tratar os cavalos e as vacas, a gente colocava no brete. E aí você põe o animal no brete, ele pode ser o animal mais violento, ele não tem o que fazer, você pode curar ele, pode dar injeção, E o Evangelho, ele por si só, ele coloca a gente no brete, ele nos pressiona. Mas é bom. É ruim, mas é bom. É ruim porque ele bagunça com a gente, mas ele é bom, o resultado é ótimo. A gente apanha, mas é bom. A gente é confrontado, mas faz bem. Esse é o resultado do Evangelho. Amém? Precisa, pastor, ter alguma aviso, pastor?